Louvado seja o Senhor! Chegamos à terceira semana do nosso alimento diário, com o tema Aqueles que se importam com a vontade de Deus. E o versículo proposto para ler com oração é: já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1:9. O tema dessa semana é: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Senhor Jesus, que tema maravilhoso. Amados, Deus ele tem preparado ministros da nova aliança, e que se importam com a vontade de Deus. E precisam aprender, esses ministros precisam aprender algumas lições essenciais para desenvolver seus ministérios. No Antigo Testamento, Deus, o Deus eterno, ele usou o povo de Israel para trazer suas promessas e seus mandamentos. Ali no Antigo Testamento, Deus tinha um povo, mas só que esse povo, ele era um povo de dura cerviz. Ele não creu nas promessas de Deus e eles não obedeceram Moisés e ao Senhor. Então, Deus ele insistiu muito com o povo de Israel, mas o povo decepcionou Deus. Então, Deus ele chamou os gentios, ele chamou um grupo. Fomos chamados a participar de um relacionamento. Então, quando Deus chama, Deus ele garante. E nós fomos gerados, Deus. Nós somos gerados de um relacionamento de amor. Senhor Jesus, então, irmãos, esse chamamento não é um chamamento qualquer, mas é um chamamento onde o próprio Deus ele se relaciona com o homem. É uma comunhão intrínseca, é uma comunhão íntima, onde Deus dispensa toda a sua vontade, todo o seu bom prazer, todo o seu querer, né? toda a sua, Senhor Jesus, a sua intenção para o homem. Então, que grande privilégio, amados. Então, nesse plano, nós temos o plano macroeconômico e o plano microeconômico. E o plano macroeconômico, na perspectiva de Hebreus, Deus ele quer nos levar à glória. Deus ele quer te levar à glória. E isso acontecerá no plano microeconômico. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, usando o contexto bíblico da história do povo de Israel, percebemos a importância de conhecer a Deus e seus caminhos, para não limitarmos o operar de Deus na nossa vida. Então, amados, Deus, ele não pode estar limitado à nossa vontade ou ao nosso tempo. Deus é um Deus limitado. Então, precisamos conhecer sua vontade para que Deus ele nos conduza no seu bom prazer. Então, Senhor Jesus, o objetivo de Deus é que criamos e obedeçamos sua palavra para entrarmos em seu descanso, em seu reino vindouro. Então, irmãos, o que Deus quer hoje é que nós obedeçamos e nós creiamos no seu plano e nas suas promessas. Sem crer e obedecer, nós vamos ficar aquém do plano de Deus e vamos ficar para trás, assim como o povo de Israel. Deus precisa e conta com um grupo de pessoas para executar a sua vontade. Deus ele sempre chamou pessoas, um grupo de pessoas. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então, em Mateus 20:16, fala assim: Senhor Jesus, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Uma história que ilustra bem é a história de Esaú e Jacó. Então, por um lado, Esaú desprezou o direito de primogenitura, mas Jacó amou e lutou pelo seu direito. E por causa desse sentimento e busca, Deus quebrou um grande princípio, onde era que o pai
e o filho mais velho herdava as bênçãos do pai e o direito de primogenitura. Jacó, como segundo filho, herdou o direito, porque ele lutou por isso. Então, irmãos, por um lado, precisamos lutar, precisamos amar o plano de Deus. Se nós não vivermos o plano de Deus e não valorizarmos o plano de Deus, outras pessoas irão tomar o nosso lugar. Então, não despreze o direito de primogenitura. Não despreze o direito, amados, que você tem. Lute pelo seu direito. Senhor Jesus, e em Gênesis 25, de 27 a 34, que fala na questão de Jacó e Esaú. No Novo Testamento, os discípulos foram treinados e aperfeiçoados para levar o Evangelho depois de sua morte. Em Mateus 4, 18 a 22, fala nessa questão dos discípulos, onde diz assim, o 19 fala, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então esse era o sentimento dos discípulos, quando ouviram a voz do Senhor, quando foram chamados, largaram tudo que tinha. Então temos que ter esse coração, amados. Quando ouvimos a voz do Senhor, nós precisamos deixar tudo que temos e seguir o Senhor. Ainda hoje Deus busca um grupo de pessoas que deixe tudo e esteja disposta a cooperar com Ele. Então louvado seja o Senhor. Deus é um Deus maravilhoso. Esse Deus, ele em todas as eras, ele separa pessoas para levar a sua economia e o seu plano adiante. Então, nessa geração, Deus ele conta com a igreja, ele conta com um grupo de pessoas. Você está disposto a fazer parte desse grupo de escolhidos? Você está disposto a pagar esse preço? Talvez na primeira pergunta você responda de imediato, estou disposto a fazer parte desses escolhidos. Mas na segunda pergunta, às vezes nós nos entristecemos porque não estamos dispostos a pagar o preço. Então nós estamos dispostos a fazer parte dos escolhidos, mas não estamos dispostos a pagar o preço. Então, Senhor Jesus, Deus ele conta com poucos. Ele não pode usar toda a cristandade. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Como a gente acabou de ler, são os escolhidos que se importam com a vontade de Deus. Então, irmãos, Deus ele chama muitas pessoas, mas poucos se importam com sua vontade. Então, você se importa com a vontade de Deus? Precisamos nos importar com a vontade de Deus. Deus conta com você. Ele tem investido tudo em você. Todos esses anos de sua vida, o Senhor não pode ficar para trás. Senhor Jesus, 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 15, 10 fala assim: Senhor Jesus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a palavra de Deus comigo. Então Paulo, ele valorizou o seu direito de primogenitura. Paulo, ele não tornou a graça vã. Irmãos, o que é tornar a graça vã? É viver uma vida aquém do plano de Deus. É desprezar as palavras atuais, proféticas, é não ler a Bíblia, é não pregar o Evangelho, é não estar participante na igreja. Então, irmãos, isso é tornar a graça vã. Deus ele tem jorrado graça para a igreja. Então, irmãos, vamos depositar essa graça no nosso bom depósito. Vamos usar essa graça. A graça é algo a ser usado. Então, use a graça de Deus em você. Senhor Jesus, às vezes passamos por muita tribulação. Devemos confiar no Senhor.
diante dessa pandemia, diante desse todo sofrimento que tem causado, muitos pais têm ficado desempregados, muitas pessoas têm perdido seu sustento, mas devemos confiar no Senhor, devemos usar a graça. Então, louvado seja o Senhor. Podemos orar agora. Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor possa abençoar essa semana, que nessa semana nós possamos abrir o nosso coração para que nós possamos enxergar o seu plano. Queremos valorizar essa graça em nós. Senhor, nos mostra o seu plano eterno, para que nós possamos valorizar. Deus, não queremos ficar aquém, Senhor, das tuas promessas. Nós queremos nos apegar à palavra. Senhor, transforma o nosso coração. Nos dá um coração de carne. Nos dá um coração que se importa com as pessoas. Nos dá um coração que busque fazer a tua vontade e que pregue o evangelho. Senhor, queremos falar do Senhor para as pessoas. Louvado seja o Senhor. Boa semana para todos, amados.